A presença da figura materna é essencial para a existência da humanidade. Para além do romantismo, reforçado neste mês de maio, a maternidade traz muita responsabilidade, maturidade, comprometimento e uma boa dose de dedicação. Isso tudo precisa estar em perfeito equilíbrio com a vida moderna da mãe dos dias atuais, que é uma mulher que tem que se dividir entre o trabalho, os afazeres de casa e o cuidar dos filhos. São mães que desempenham papéis multifacetados, enfrentando desafios diários enquanto equilibram responsabilidades familiares, profissionais e acadêmicas. Com seriedade, mas sem perder o afeto, esse é o tema do debate no Contraplano de hoje. Olá, eu sou João Carvalho e estamos começando mais uma edição do Contraplano, sempre discutindo assuntos que estão no dia a dia da população. Hoje, com um tema inspirador e sempre atual. Vamos debater maternidade moderna, superando desafios e encontrando equilíbrio. Para esta conversa, convidamos a comunicóloga Amanda Couto, a psicóloga Daiane Saldanha e a pedagoga Maria da Conceição Carvalho. Bem, aqui nós temos entre vocês duas que já experimentaram a maternidade entrando na faixa dos 40. Me permitam começar pela mais experiente na mesa, que teve a filha com quantos anos? 40 anos. 40 anos, exato. Exatamente 40 anos. E dentro desse momento, né, chegar à maternidade aos 40 anos, o que mudou na vida após o nascimento da filha? Tudo. A vida mudou completamente. Até os 39 anos, quando eu tinha outros filhos que não haviam sido gerados por mim, eu não tinha um compromisso de acordar cedo, de ficar noites em claro, de saber como é que seria o dia de amanhã, né? Eu tinha realmente planos, e planos que eu poderia ter quase 100% de certeza que seriam daquela forma. Com a chegada da minha bebê, não. Muda tudo. A gente faz planos, porém esses planos são mudados a cada dia, a cada hora, né? Pela presença da criança. Com a chegada da criança. Então mudou tudo, a minha vida mudou radicalmente. Eu vou quase que passar a bola da mesma pergunta para outra mãe que foi na mesma faixa que a Amanda. Amanda, foi nesse mesmo rumo contigo? Foi. Eu tive com 36, um pouquinho antes dos 40, mas já estou com mais de 40 hoje. Parece. Obrigada. E na época, assim, eu sempre fui uma pessoa que decidida de não querer ter filhos, né? Então já foi um pouquinho diferente. Isso. E aí fui protelando. Tomava, né, precauções, então eu usava remédio na época, estava numa transição de medicamento. E aí me descobri grávida com 35 e aí tive o meu filho Guigui com 36. E eu falo assim, a gravidez nunca foi para mim algo como um sonho, algo planejado, idealizado, algo que dissesse assim, eu nasci para ser mãe. Sempre veio a questão do trabalho, de outras situações, e quando eu me vi grávida, eu fiquei assim completamente desesperada. Eu falei, gente, como pode? Deus quer que seja. Deus me escolheu para ser mãe do meu filho. E hoje em dia eu me arrepio porque eu não me vejo sem ele. Então eu sei que ele veio para curar muitas coisas dentro de mim, para ressignificar muitos pensamentos, e a gente muda completamente a nossa cabeça. Eu digo que quando a gente é mãe, a gente deixa de ser egoísta. Né? Não tem como, você não pensa mais em você sempre pensa no outro antes de pensar em você. Então não existe mais o eu, sempre é o próximo, você se doa muito mais. Então só de mudar isso, você já se torna uma pessoa melhor. Então as mães são pessoas melhores, são pessoas que assim vieram para transformar o mundo. Então eu me sinto transformada hoje pelo meu filho, pela maternidade. E aí me pergunta se eu quero ter mais um, não sei. Vamos deixar essa pergunta para uma próxima oportunidade. E agora eu quero falar com a Daiane. Daiane, ainda dentro dessa temática, eu quero ouvir também a tua experiência, né, como mãe, porque entre as três, tu fostes aqui e experimentou a maternidade mais nova. Como é que foi a experiência para ti? Sim. Bom, eu fui mãe com 27 anos. 5 dias depois eu fiz 28, foi meu presente de aniversário.
E a minha maternidade foi diferente por estar longe da minha rede de apoio, do meu contexto familiar, da minha cidade natal, que é aqui em São Luís do Maranhão. Eu morei alguns anos nos Estados Unidos e eu tive minhas 2 filhas lá. Então eu tive, 2021 a gente estava saindo de uma pandemia, então ainda estava tudo muito incerto. E como ela falou, nós fazemos planos, então o meu plano era ter a minha mãe, ter a minha sogra, ter todo o enxoval. E foi diferente, mas foi os planos perfeitos. Então, com certeza, ingressar na maternidade em outro contexto me trouxe muita maturidade, resiliência. Um ponto principal, assim, não sei se a gente vai entrar no assunto, mas eu era daquelas que falava que eu não teria parto normal jamais. E eu tive 2 partos normais. Corajosa, parabéns. E, de fato. Antes de ser mãe, já começou sendo contrariada pelas crianças. Já fui, porque eu era daquelas que falava que eu iria para cesárea mesmo, que eu não ia sentir dor. Mas eu tive esse privilégio e eu até encorajo, na verdade, as mulheres que puderem, que tiverem condições de ter um parto natural, é maravilhoso. E fui mãe agora da segunda com 29 anos. Tive minha segunda bebê. Uma atrás da outra, né? Eu vou voltar à conversa com a Conceição, porque a gente sabe que em determinada faixa da vida, o desafio da maternidade traz os seus prazeres, mas também suas preocupações. Aos 40 anos, ser mãe, o que isso demandou na preocupação com a saúde e o que isso também tem refletido até os dias de hoje nessa questão da saúde? Porque ser mãe aos 40, hoje a filha já está com uma idade bem mais nova. Como é que é esse reflexo na saúde? Bem, quando eu me vi grávida também, porque não foi planejado, e eu descobri que estava grávida, eu também no momento eu tinha 39 anos. E a preocupação realmente foi grande, não tanto da minha parte, mas da parte do médico. Quando eu fui fazer todo o pré-natal acompanhamento, o médico já foi preocupado com a minha pressão, com o meu peso, que eu precisava ter todo um cuidado. E, ao contrário de você, ele já me preparou para fazer cesárea. Toda uma vida, foram 9 meses assim, de preparação para a cesárea, realmente por conta dos cuidados. E eu tinha os cuidados normais, tanto que a minha pressão era baixa, continuou baixa. Eu não aumentei muito de peso, fiquei num peso ideal. E quando eu cheguei aos 7 meses, e aí o ginecologista disse assim, não, agora nós vamos fazer um parto normal. Eu disse, como? Nós vamos fazer um parto normal, você tem todas as condições de ter um... Eu disse, mas o meu psicológico, não, você me preparou, para fazer uma cesárea. E eu fiz uma cesárea realmente não pelas condições físicas, que eu tinha todas as condições para fazer um parto normal, mas por conta da minha tranquilidade, realmente, do meu preparo durante todo o pré-natal. Mas eu sempre digo o seguinte, que as pessoas elas têm que se preparar para a maternidade, porque a maternidade ela requer um equilíbrio mental muito grande. E esse equilíbrio mental, ele passa pelo equilíbrio físico. Se eu não cuido de mim fisicamente, mentalmente também eu não vou ter estrutura para lidar com a situação. Hoje a minha bebê já tem 20 anos, viu, gente? Nossa, 20 aninhos. E será sua colega, viu, Daiane? Futura psicóloga. 20 anos. 20 e consegue anos. acompanhar o ritmo? Da minha filha? Uhum. Sim, tranquilamente. Tranquilamente. Nós fazemos programas juntas, lemos os mesmos livros, discutimos os mesmos filmes. Eu estava dizendo para ti, da Daiane ainda há pouco. Um dia desse ela disse, mãe, precisamos ir ao cinema, que nunca mais nós fomos juntas. E nós fomos assistir um filme maravilhoso. Então, hoje nós estamos mais próximas do que nunca. Que lindo. Mais próximas do que nunca. Até porque a minha filha ela tem uma cabeça
com 20 anos, ela tem uma cabeça bem adulta, bem amadurecida, é muito Eu acho que isso é uma responsável. preocupação de quando a gente tem um filho um pouquinho mais tarde, é se a gente vai estar bem fisicamente e mentalmente para ajudá-los, para estar participando de todas as atividades. Era uma das preocupações também que eu tenho, né? Eu ainda tenho essa preocupação, porque o meu está só com 4 anos. E a gente fica pensando, como é que eu vou estar daqui a um tempo? Será que eu vou conseguir acompanhar o pique dele? Eu já penso assim, de repente eu vou para balada com ele, quem sabe? Está conseguindo acompanhar porque ele está numa fase, eu né, acho que ali, agora é mais difícil, essa fase de primeira energia. infância, né? Isso. Essa fase eu acho que é bem mais difícil da gente conseguir acompanhar, porque ele quer brincar 24 horas. Ele demanda exaustivamente a nossa energia. Você que está com um bebê pequeno, né, sabe também que a gente precisa estar o tempo todo. Então a dificuldade agora é conciliar o ritmo de trabalho com o nosso ritmo 40 mais, ali do pique, de brincar, de correr, de fazer atividades com ele. E na realidade você está querendo ali só esticar a perna e descansar um pouquinho. Mas pelo contrário, né? Se aproveitarmos esses momentos de brincadeira, que essa idade também eu brincava com a minha filha de sentar no chão, isso rejuvenesce, né? Isso faz com que aos 40 você se sinta com 20. Então vai te rejuvenescendo, vai te trazendo novo ânimo. Você não vive pensando na idade que você tem, cronologicamente, né? E aí eu falo agora com a Daiane. Daiane, quero falar agora com a psicóloga. Tá bom. A cabeça da mãe, né, nesse momento, vendo ali a diferença de idade, acaba realmente esquecendo isso, acaba entrando no universo da criança, voltando um pouco no tempo essa mãe para poder aproveitar essa fase do filho, da filha? Sim, vamos lá. É muito importante que essa mulher, ela realmente se prepare para a maternidade, como está sendo falado, né? E principalmente quando é um caso de ter duas crianças muito próximas uma da outra, de planejar uma mudança de cidade, de estado, por conta da organização familiar. Então, o primeiro ponto é esse planejamento, né? Essa autorreflexão. Será que realmente, na verdade, a gente nunca está preparado? A verdade é essa, porque não somos perfeitos, somos falhos. Porém, existe o tempo certo para todas as coisas. E existe aquele momento que nós realmente nos sentimos, né? Pronto, eu posso encarar esse desafio, né? Ou não, não, ainda não é o momento, né? Eu sempre gosto de frisar que o tempo também de você escolher, porque eu acredito que mesmo quando não é uma gravidez planejada, você escolhe ser mãe, você escolhe gerar, você escolhe continuar e ter aquela criança. Então, eu acredito que esse preparo antes também ele é fundamental. E contar com essa rede de apoio, as pessoas que estão próximas, isso também é muito importante, né? Considerando mães que têm um contexto diferente, que não são casadas, não tem ali o parceiro, enfim, tantas coisas, a rede de apoio, às vezes tem uma doença, enfim, e se vê com uma responsabilidade de cuidar de um outro ser humano. Então, com certeza, é por isso que a gente bate muito na tecla da terapia, do acompanhamento psicológico, e a gente tem o pré-natal, não só obstétrico, ginecológico, mas nós temos o pré-natal psicológico também. Eu passei por isso, eu passei por esse pré-natal psicológico também, eu já fazia acompanhamento, sou, sim, super fã. E eu acho que todo mundo tem que ter um psicólogo para chamar de seu. A gente precisa da saúde mental. A gente vive uma pandemia da saúde mental, uma pandemia que não é mais oculta, né? Que todo mundo já sabe que a gente passa por isso. E é importantíssimo para a gente ter esse acompanhamento, justamente tanto para as mães que estão querendo para saber lidar, porque você vai educar um ser humano, você não sabe como é que funciona, você fica perdido, e também para aquelas que estão ali com uma gravidez que não foi planejada. E agora? Sua vida vai mudar, você vai deixar de ser você para ser mãe, porque a gente passa por essa fase ali no puerpério. Deixa de existir, anula, você não existe mais a Amanda, não existe mais a Conceição, a Daiane, e a gente vira mãe. Então você se olha no espelho, você não se reconhece mais, você começa a perceber que em certas situações vocês morreram, literalmente morreu uma pessoa para nascer outra. Isso. Eu vou voltar para a ponta, conversar com a Conceição novamente, porque quando chega a maternidade existem diversos fatores que mudam, e entre eles a conciliação, trabalho, formação, família. Nesse quesito, como é que foi lidar com a maternidade? Contou
com ajudas, colaborações? Encarou boa parte do tempo mesmo tendo que se dividir sozinha? Como é que foi? Bom, no princípio, eu fui uma sortuda, eu tirei 6 meses, né, de licença maternidade. E quando voltei, nós dividimos muito essa responsabilidade. Eu e meu marido, nós nos organizamos de forma que eu trabalhava 3 turnos antes da gravidez e depois que a minha filha nasceu, eu fiquei trabalhando 2 turnos. Então, 2 turnos eu estava no trabalho, um momento a minha filha estava na creche, que já foi uma creche escola de uma amiga minha, né, que eu conhecia muito bem. Um outro momento, ela ficava com o pai. E num outro momento eu levava ela para o meu trabalho. Algumas vezes eu tive que levar a minha filha para o meu trabalho com babá e tudo, né, e deixava ali muito próxima para ficar realmente vigiando. Também contei muito com a minha mãe, levava para casa da minha mãe, ficava na casa da minha sogra, eu pude contar assim realmente com essa rede de apoio, né? Sim. Que sem eles fica bem mais difícil, mas foi assim de alta relevância a presença de todos eles na vida da minha filha e na minha vida naquele momento. Então, eu nunca tive muita dificuldade, porque eu sempre pude contar com alguém para estar próximo da minha filha, para que eu pudesse realmente trabalhar, dar conta de assessorar a casa, né? Participar ainda da vida na família de modo geral, da casa dos meus pais, com os meus irmãos, né? Então, manter esse vínculo de trabalho e atividades, enfim. Eu abri muita mão de um momento para mim, que a gente acaba deixando, né? Sim. Durante muito tempo você vai deixando, você vai vivendo mais em função do filho, e aí você aproveita todas as oportunidades que você tem para isso em todos os espaços. Mas eu não tive tanta dificuldade. É preciso realmente que a gente aproveite todas as pessoas que possam somar conosco para nos ajudar e isso não causar uma sobrecarga em ninguém na família, nem para o pai, nem para a mãe, né? E para que a criança cresça saudável e ali em contato com outras crianças, que também era a minha grande preocupação, porque como a minha filha era única, né? Então eu tinha uma grande preocupação de mimá-la muito, de que ela só tivesse referência de pai e mãe, de adulto, não tivesse outra criança. Então eu levava muito ela para a casa dos meus irmãos, que tinham outros filhos, né, que tinham outras crianças, na casa da minha mãe, para que ela tivesse muito contato o tempo todo com outras crianças. E isso foi muito tranquilo, graças a Deus. Muito Aproveitando a fala da Conceição, pessoalmente falando, era uma preocupação minha, né? Porque eu fui para o exterior para estudar, eu e meu esposo, né? Fomos fazer mestrado, fomos ter essa oportunidade de estudos e de trabalho lá. E veio, então, o desejo de ter filhos, né? Por que não ter aqui, mesmo sem saber se a mãe vem, se a sogra vem, como é que vai ser, e pandemia. Mas eu não tive a família de sangue, mas eu tive amigos, eu tive a comunidade dos brasileiros, de pessoas, né? Porque quando você está num local diferente, quando você é estrangeiro, um estrangeiro entende outro estrangeiro, um imigrante entende outro. Então, né? Tem a comunidade das mães até hoje, tem o grupinho lá das mães. E toda vez que alguém fica grávida, é aquela festa. Inclusive, quando a mãe tem o bebê, durante 15 dias essa mãe não cozinha. A família recebe todo dia a refeição. Ai, que maravilha. Café da manhã, almoço e jantar. Legal, né? Porque as famílias se reúnem e falam, não, esse momento é da família, a mãe não vai encostar no fogão. E assim, recebi flores, chocolate, foram fazer meu cabelo. Então, assim, a minha rede de apoio veio de quem eu nem esperava. Sabe, de amigas, de vizinhas, de receber presentinho. Eu não fiz o enxoval, eu ganhei o enxoval, né? Porque as pessoas se identificam mesmo, porque quando você está fora, a sua família, a sua mãe é sua amiga, é sua vizinha, né? É a pessoa que estuda com você.
Inclusive na escola que eu estudava, foi criada uma salinha para as crianças para ajudar as mães, por conta da demanda dos bebês, né? E as próprias alunas ali se ajustavam, uma coisa muito linda, assim, É uma sabe? diferença de cultura muito diferente do que a gente vive aqui, que a gente vê, né, mães às vezes solteiras na mesma comunidade, mas que não tem como se ajudar ou não se ajudam mesmo. Vizinhos que nem se conhecem, por exemplo. Sim, verdade, Amanda. Então eu tive essa oportunidade. Eu lembro assim que eu chorava porque eu me sentia tão constrangida, eu me sentia tão grata, tão imerecedora às vezes. Nossa, eu não imaginava, né, que fosse ser dessa maneira. E eu gosto de falar isso sempre para as pessoas. A gente chama na psicologia, né, que é a catastrofização, que é quando você literalmente faz a tempestade no copo d'água e você imagina o pior cenário. Então imagine esse contexto, vou ter filho sem mãe, sem saber de nada, né? Tendo que ser parto normal, e é muito importante você trabalhar a sua mente, né? Você trabalhar as suas emoções, tá? As minhas condições são essas, então eu vou trabalhar dentro do que eu tenho, eu não vou ficar, né, numa ilusão do que eu poderia fazer, do que eu poderia ter, não, eu vou me contentar, que é um outro significado que a gente trabalha muito na psicologia, o contentamento do que eu tenho hoje, não do que eu poderia ter, do que eu deveria ter. Perfeito. Amanda, eu quero falar contigo sobre autocuidado. Algo que muitas mães se preocupam depois de um tempo. Mas isso a gente só vai conversar daqui a pouco, depois do intervalo. Primeiro intervalo no Contraplano, já voltamos para a nossa conversa. De volta a Contraplano, hoje estamos debatendo sobre maternidade moderna, superando desafios e encontrando o equilíbrio. E no final do primeiro bloco, Amanda, eu disse que queria falar contigo sobre autocuidado, porque é algo que toda mulher tem por natureza, mas que quando chega à maternidade, me parece, né, que precisa ter um pouco mais esse autocuidado, justamente porque precisa fazer essa divisão de tempo entre cuidar dos filhos e se preocupar, essa autopreocupação. Como é que tem sido para ti isso? Olha, acho que com certeza vocês já ouviram essa frase, nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Você se culpa. Então, às vezes, você quer ter um momento para você. Fazer uma massagem, ir para o salão, aí seu filho pede para ficar mais um pouquinho, até uma academia. A volta para uma academia, para uma atividade física. Você, né, na gestação, você tem um período que você faz atividade física e você para, depois do parto, até o seu médico liberar de novo para você voltar a essa atividade física. E a retomada da atividade física, aí o filho às vezes exige um pouco, pede, chora, quer que fique, mamãe não vai, fica mais um pouquinho. E aí você pensa, não, tá bom, eu vou ficar. E nesse que você vai ficando, você vai deixando, né, você de estar em primeiro plano, para o seu filho estar em primeiro plano. Mas um outro ponto, porque é o ponto de equilíbrio, que é justamente o tema daqui, a gente tentar achar esse ponto de equilíbrio, é que pais felizes fazem filhos felizes. Então, para eu estar bem fisicamente, para eu estar bem mentalmente, eu preciso desses momentos, dessas pausas diárias. Uma terapia que para mim é a atividade física, é terapêutico, é uma atividade que libera hormônios, me deixa bem. Eu falo que é mais para a saúde mental do que para a saúde física. É importante para mim, então é algo que assim, eu não abro mão, eu tento realmente conciliar. Mesmo no começo eu tentava fazer 20 minutinhos, 30 minutinhos, o que eu conseguia fazer, mas eu ia adaptando. Aí hoje eu já tenho alguns momentos assim que eu consigo encaixar, porque quando é muito novinho, como a Daiane tem bebê mais jovem, vai saber que é mais complicado, porque o cansaço físico também é maior, porque tem a privação de sono, das noites mal dormidas, que até hoje a gente tem, mas quando é bebezinho maior, por conta da alimentação, da amamentação, aí a gente vai ficando naquela fase ali que você realmente não consegue ter pique para acordar cedo e ir para academia ou fazer suas atividades, porque você não dormiu. E aí você vai se relaxando. Muitas mães que se cobram o corpo para que volte logo para o padrão que acha que é considerado esteticamente bonito. E aí você fica pensando, algumas que já se cobram desde a gravidez. Aí eu falo que o autocuidado vai muito de cada pessoa. E a gente entender que a gente precisa ser feliz, que a gente precisa dessas pausas para conseguir respirar, literalmente, para desopilar, porque você fica estressado. Eu passei por baby blues, né, que é aquela fase que é quase uma depressão pós-parto, não chega a ser uma depressão pós-parto, mas é um momento que você chora muito incontrolavelmente, porque tem um serzinho do seu lado para você cuidar. E você não sabe como, a criança chora, você não dorme, vem o cansaço.
Aí você se olha no espelho, você não se reconhece fisicamente, nem tem forças para se reconhecer de outra forma, e você fica sem saber o que fazer. Eu lembro que depois do primeiro mês, eu falei assim, gente, o primeiro mês para mim assim foi um caos por conta do puerpério, de tudo. Eu lembro que eu cheguei para minha obstetra e falei assim, por que você não me disse que era um inferno? Aí ela, Amanda, como é que eu vou dizer isso para as grávidas? Como é que não podia dizer? Mas né? Aí ela riu e brincou comigo, falei assim, não, tudo bem que agora tá melhorando. Porque eu só chorava e me sentia perdida. E aí depois eu fui me reconhecendo. Aí o primeiro mês, aí passou, né? Aí eu comecei a respirar, ele começou a dormir um pouquinho melhor. Aí eu já comecei a dar um pulo fora de casa para fazer qualquer coisa, né? Que você sai de casa já é libertador. Vamos ali na farmácia, Isso. que é a melhor amiga da mãe, recém-nascida. Vai numa farmácia. Aí já comecei a trabalhar, fazer alguns trabalhos. Pela farmácia. Pela farmácia. Com certeza. A conta da farmácia é todo mês ali, é um boleto fixo, não tem outra opção. Aí a gente vai para a farmácia, e daqui a pouco corre para voltar para casa, porque já fica com saudade. E o peito já, para quem amamenta, o peito já começa a pesar e ficar cheio. Você já tem que correr para voltar para casa para aumentar. Mas só o fato de você estar saindo, você já botar uma roupa normal que não seja camisola, já é um autocuidado. Exatamente, Você já se olhar no Amanda. espelho diferente. Sim. E para mim isso aí foi um processo. Foi um processo que até hoje a gente vive, porque em vários momentos a gente ainda deixa de lado a mulher, para maternidade estar ativa. Com certeza. Conceição, vamos chamar de maternidade alternativa. O fato de ser mãe não gerando, né? Quantas pessoas, tirando a filha consanguínea, tratam você como mãe? Na família, 11 pessoas. 11 pessoas. 11 pessoas. E como 3 irmãos e 8 sobrinhos. Me chamam de mãe. E como é lidar com essa experiência da maternidade antes da maternidade? Como foi? Pois então, ser mãe sem gerar é muito interessante, né? Porque a gente só lida com o bom, só com o lado gostoso. Você encontra a criança limpinha, cheirosa, vai passear, vai mimar, né? Acolher, mesmo que seja num momento difícil de doença, mas você não tem aquela responsabilidade maior. Mas eu tive assim, a grande honra de, antes de ser presenteada com a minha filha biológica, ter irmãos que me chamavam de mãe, que me chamaram de mãe pelo carinho, pela forma como eu me dedicava. E, na verdade, não é nada planejado, não é nada que você diga assim, agora eu vou me tornar mãe desta pessoa, né? Eu vou pegar essa criança para mim ser mãe. Não. Aconteceu naturalmente, eu fui cuidando, zelando. Eu acho que a criança precisava de uma atenção ali, precisava de um carinho, precisava de um cuidado, e eu fui dedicando esse tempo a ela. E eu acho que, assim, é diferente, porém, não é um amor menor, né? É um amor muito grande, porque você aprende a lidar com essas pessoas pelo convívio, pelo carinho, pela dinâmica do dia a dia, né, da vida, pelas atividades que vocês realizam juntos, pela importância que essa pessoa passa a ter na tua vida, né? E, enfim, fui mãe muito jovem, muito cedo. Na verdade, a minha primeira filha eu ganhei, acho que eu tinha 15 anos, né? Quando uma vizinha mudou para próximo da casa da minha mãe, e ela praticamente se mudou para minha casa. Eu gostava tanto de ver uma criança linda, mas com um problema de saúde muito grande, e que a gente tentou dar um suporte, a gente acolhia essa criança na minha casa, e daí ela começou a me chamar de mãe, né? Não com aquela mesma intensidade de chamar mãe todas as vezes, mas até hoje ela me considera mãe. E essa é uma gratuidade de receber de uma outra pessoa um reconhecimento pelo amor que você dedicou, que você nem tinha noção que era um amor materno, né? Porque você nem tem noção.
realmente que ali é o amor materno. Que de um amor fraterno ele se transforma no amor materno. Então, não, eu creio assim que não tem realmente uma verdadeira explicação para isso, a não ser que seja um grande presente que Deus dá para a gente. Lindo. Daiane, quero entrar aqui em alguns assuntos também mais técnicos, né, agora, porque recente foi feito um levantamento, que foi divulgado por uma grande revista nacional, que aponta que a mãe brasileira ela está esgotada, insatisfeita e tem acumulado muitas funções dentro de casa, e isso muito mais que seus parceiros. De que forma que isso acaba refletindo no psicológico dessa mãe? Sim, sem dúvida é a sobrecarga materna. Sem dúvida, a gente pode até falar também de um burnout, né, que é um esgotamento. Burn de queimar e out de fora. Então é literalmente a panelinha de pressão ali pegando fogo, né, quando essa mulher, essa mãe, realmente muito da fala da Amanda, porque é uma série de fatores. Começa na gravidez, às vezes crises, situações familiares, situações financeiras, as preocupações que essa mulher enfrenta. Ai, será que eu vou perder meu emprego? Como é que vai ser a minha vida com essa criança? E para eu voltar a trabalhar, aonde eu vou deixar a criança? Então, desde a gravidez, no período do puerpério, né, marcado pelo baby blues, depressão pós-parto, por essa falta mesmo de liberdade, essa perca da identidade momentânea, até questões de amamentação, sono no bebê, como a Amanda bem falou, até ali seus 2 anos, que é quando vem o Terrible 2, a adolescência do bebê, e, enfim, né, primeira infância e assim vai. Mas o que eu diria é que é muito importante que essa mãe ela tenha esse autoconhecimento do que ela pode esperar. Não tem como a gente prever, né? Na verdade, em psicologia a gente até trabalha com previsão de comportamentos no sentido de prevenção. O que eu posso fazer para me precaver do que pode acontecer em relação à minha saúde mental? Por exemplo, como, né, a questão do parto. Eu idealizei um parto normal, um parto humanizado na banheira, e o parto foi cesárea, foi aquela loucura, foi aquela coisa, o bebê foi para UTI. Então, assim, o que fazer, né? É justamente você trabalhar isso e lidar com o não, com a frustração, com o imprevisto, com aquilo que não está no seu controle. Nós, mulheres, o tempo todo a gente quer o controle das coisas, né? O tempo todo a gente quer ali, e é um instinto materno também de trazer pra gente. Mas maternidade é igual a imprevisibilidade. E as mães precisam aprender isso desde muito recente, né? Porque, como a Conceição falou no começo do programa também, do bate-papo. Então, sem dúvida, uma ferramenta poderosa é você se conhecer, você poder ver se você é uma pessoa mais agitada, né? Você é uma pessoa que é mais, às vezes, dependente das pessoas. Você precisa se antecipar. Por exemplo, não vou dar conta sozinha, ou com o marido, então eu vou pedir ajuda de uma irmã, de uma amiga, ou então eu vou me organizar financeiramente para contratar uma babá, uma enfermeira que possa passar as noites, entende? Então, assim, é pensar mesmo em estratégias dentro da realidade da pessoa do que fazer para amenizar os danos emocionais e psicológicos, né? Porque eles vão acontecer, sem dúvida, não tem como, como foi falado, a maternidade não é sempre um mar de rosas, aquela coisa perfeita, não é, mas a gente também pode deixar ela mais leve, sabe? E eu gosto muito de falar sobre isso, sobre uma maternidade leve, uma maternidade equilibrada, que se você não conseguiu trabalhar hoje, mas você dá um jeito, você trabalha amanhã, se você não conseguiu fazer o que você gostaria hoje, então acredito que, sem dúvidas, essa prevenção mesmo, acho que é o grande teor, né? Principalmente para quem está grávida ainda, para quem ainda vai passar, está nos anos não iniciais. Vamos assustar as grávidas. Não Depois eu fiquei vamos, pensando, meu Deus, o que eu não falei, eu vou vamos. assustar as mulheres grávidas. Mas é porque tudo que a gente lê, tudo que a gente sabe, que a gente conversa,
a realidade é outra, gente. Com certeza. Eu li muito, pesquisei, vi filmes, mas quando você tá ali sozinho com o bebê na madrugada, é só você. E é um instinto que surge, que nasce, uma necessidade de fazer tudo. Eu tive dificuldade na amamentação, então sofri, doía muito, o peito sensível, ferido. Mas aí, meu marido foi maravilhoso também, ajudou muito. E ele falava, Amanda, se você não der conta, não tem problema, a gente dá um leite, né? Dá uma madeira, um complemento. E aí, quando ele chorava, eu já ia chorando pro quarto, mas eu ia chorando porque eu falei assim, eu preciso alimentar meu filho. É uma situação assim, você surge uma força que você não sabe de onde vem. E aí você vai, você, eu consigo, eu dou conta, eu tenho força. E, gente, é tão lindo, é tão maravilhoso. A gente fala a realidade. Eu gosto de falar muito a realidade, mas não é para assustar ninguém. Não é para assustar as gravidinhas. Porque eu acho que essa leveza você vai encontrar no seu dia a dia. Você vai encontrar a sua leveza. Não existe uma fórmula. A gente pode perguntar para a psicóloga. Porque até hoje eu busco essa fórmula de ter mais leveza no dia, de encarar não só a maternidade, mas a profissão, os desafios, os percalços que a gente tem no caminho, as pedras que surgem diariamente. Você encarar o dia a dia com leveza já é uma vitória. Verdade. Já é uma vitória. E a maternidade é maravilhosa, mas vai te surpreender. Né? Que te surpreenda da melhor forma possível, né? Vai revelar a sua melhor versão, literalmente. Vai sim. Deixa eu falar novamente com a Conceição, porque a formação dela é pedagoga, então trabalha muito diretamente com crianças, adolescentes, jovens, né? Atualmente trabalha onde, exercendo que função? Eu estou gestora de uma escola da rede estadual, onde nós atendemos alunos do ensino fundamental maior, fundamental 2 e do ensino médio. Então nós recebemos as crianças de 10, 11 anos e aí vai até os 20, porque no médio tem adolescentes e jovens já até de 20 anos. Tá. Eu quero complementar essa pergunta, entrando na área, falando sobre a educação vista também do ponto de vista profissional. Mas essa pergunta vai ficar para o próximo bloco. Intervalo e já voltamos com o último bloco do Contraplano. Contraplano de volta para o último bloco, hoje debatendo exatamente maternidade moderna, superando desafios e encontrando o equilíbrio. E no final do bloco anterior eu conversava, me direcionava a Conceição, que é pedagoga, falou a respeito de como está atualmente, trabalhando pelo que se percebe com várias faixas etárias ali dentro da unidade escolar. O que percebe do acompanhamento das mães na educação dessas crianças? Essas mães, elas estão delegando à escola a função de educar essas crianças ou tem mães que estão participando desse momento? É interessante porque na escola nós lidamos com uma diversidade, a diversidade de pessoas, a diversidade de famílias. Nós temos as famílias nos vários formatos e pais dos diversos níveis socioeconômicos, de estudo. E dependendo do formato da família, nós também temos um acompanhamento. Então nós temos as famílias que acompanham, tem a criança do 6º ano, que são os nossos menorzinhos, Tem a criança do 6º ano que o pai, a mãe, a tia, o avó leva para a escola, vai buscar, acompanha as atividades, como também tem esse responsável que acompanha até o ensino médio. Mas nós também temos aquela criança do 6º ano que já é totalmente independente, que os pais conseguiu uma escola, então pronto, é aqui, te vira, E quem resolve os problemas dessa criança? A escola. E nós temos todo o aparato para resolver, nós temos o psicólogo, nós temos o assistente social, não temos. Quem tem? Os professores, uma equipe pedagógica com um coordenador pedagógico e o gestor. Mas nós não podemos deixar de dar atenção a essa criança. Então a demanda na educação ela é enorme. E lá nós somos mães, nós somos psicólogos,
nós somos médicos, nós somos babás, né? Nós somos avós, nós somos confidentes. Então, tudo que vocês imaginarem, o gestor e o pedagogo estão ali. Também somos delegados, né? Porque há momentos em que a escola vira uma verdadeira delegacia, né? de fuxicos, principalmente nos menorzinhos, então das reclamações. Mas essa família hoje, ela precisa estar atenta a essa necessidade da criança na escola, para acompanhar melhor. E aí o nosso papel de mãe, né, ela faz com que, mesmo sendo profissionais, nós tenhamos tempo de acompanhar a educação dos filhos. Eu tinha uma rotina muito interessante. Eu sempre levava a minha filha para a escola e ia buscar. Dividindo essa responsabilidade com meu marido, lógico. Mas na maioria das vezes quem ia buscar pela logística de trabalho era eu. E quando a minha filha saía da escola, que entrava no carro, ela já vinha me fazendo um relatório. Eu não precisava perguntar, ela já vinha me fazendo um relatório, né? Mãe, interessante, hoje aconteceu isso, hoje aconteceu aquilo, a tia fez isso, a tia fez aquilo. E eu coloco muito isso hoje no dia a dia da escola como exemplo para os outros pais. Sempre. Toda reunião de pais eu estou citando exemplos de lidar com crianças, com adolescentes. O exemplo que eu sempre fiz com a minha filha. Eu digo, olha, acolham o momento da criança de colocar para você participar dessa educação dela, porque ali a gente descobre quais são as dificuldades, né? Quais as seguranças que a criança tem, o jovem tem para caminhar sozinho e onde ele precisa de apoio. Então, muitas das vezes, os pais não conseguem ainda acompanhar, fazer esse paralelo. E a escola precisa muito disso. Se nós tivermos mais tempo para ouvir as nossas crianças, os nossos filhos, nas demandas deles, acompanhar naquilo que for necessidade da escola, eles vão crescer com tranquilidade, com maturidade, sabendo onde eles querem chegar, né? Tendo, com certeza, um projeto de vida para o futuro. Amanda, tu que estás com um filho aí ainda no início da vida escolar, como é que tem sido feito esse acompanhamento? É muito bom a gente estar participando. Eu faço questão de estar em todos os eventos escolares, de estar lá, de ter o feedback diário com o professor, de perguntar como é que foi, o que aconteceu. Às vezes o meu não chega contando tudo no carro, a gente tem que ir puxando, perguntando algumas coisas, mas agora ele está começando a ficar um pouquinho mais falante. E aí a gente tem que saber como fazer ele falar. Chegar um momento, às vezes na hora do banho que ele fala, e às vezes de noite antes de dormir, que ele vai contar todo o dia dele, e aí ele vai contar tudo o que aconteceu, e aí eu vou descobrindo. E eu vou deixando ele ficar à vontade para ir contando como é que está acontecendo, o que está acontecendo na escola. E eu acho interessante que hoje em dia ele já fica preocupado, já quer ajudar. Se aconteceu alguma coisa com um coleguinha, ele fala, mamãe, aconteceu isso e tal, e eu ajudei. Então ele já vai lá, eu fiz isso, e conta com muita felicidade. E eu acho que é fundamental para eles essa escuta da gente, porque depois lá na adolescência, a gente vai passar pela fase que os filhos não vão estar querendo contar tudo. Então, se a gente não der essa escuta agora, não largar o celular, largar as telas, largar um pouquinho o trabalho, você não vai conseguir resgatar essa criança mais para frente. E a gente vai ficar, o que aconteceu? Aquela criança que era tão falante, hoje em dia não quer, se tranca no quarto. Mas é porque você não participou. Então, lá em casa, a gente tenta chegar a um horário, mesmo que tenha trabalho em casa, que a gente ainda tem o home office muitas vezes, sei lá, deu 6h30, que já está escurecendo ali. Não, é noite. Então, à noite é com ele. Tem que estar com ele. Aí ele já vê, às vezes, o pai trabalhando no computador. E ele, pai, já está de noite, né? Aí eu só vendo assim, olha lá, está escuro. Então, ele já sabe que é o momento dele. E aí eu falei assim, 6h30, né? Aí ele, tá bom, meu filho.
Aí desliga, tira o computador e aí é o momento que a gente vai ficar com ele, vai brincar, vai interagir, vai ficar aquelas horinhas ali antes de dormir. Porque às vezes na rotina do dia a gente não consegue acompanhar o tempo todo. Está de manhã na escola e aí de tarde a gente está trabalhando. Mas é importante. E eu sempre faço questão de incluir o pai também nesse processo. Sim, porque a gente está falando de mães e maternidade, mas muitas vezes a mãe pega para si, acumula essa função, não deixa o pai participar. E quando tem as tarefas da escola, seja uma reunião, seja uma apresentação infantil, seja uma leitura de um livro da semana de literatura, eu falo, não, você tem que ir. Não, mas eu tenho que ir. Tem que ir. Ele é teu filho, né? Tipo assim, é pai e mãe, os dois no processo. Exatamente, justamente para não acontecer a sobrecarga. Exatamente. E aí eu faço questão dele ir, qualquer reunião, qualquer feedback, qualquer momento, eu falo assim, não, nós vamos os dois. Então a gente faz um acordo e a gente se organiza para estar os dois ali presentes naquele momento. E é impressionante como ele se sente bem. A gente olha as famílias, as crianças, e eu tô vendo que hoje em dia eu vejo muita gente fazendo esse esforço, pelo menos na turminha dele, eu já vejo os pais, família juntos e não só a mãe como a figura de estar ali acompanhando o filho, levando e buscando. Muitas vezes eu vejo o pai no horário, a mãe no outro, nessas reuniões, os dois juntos. Quando um não pode, logicamente, intercalar, mas nos momentos principais, está ali presente a família para ser a base e ele entender que ele tem uma família que ama ele, que quer ver ele feliz. As pessoas estão se despertando para isso, né? E eu sempre falo também que não existe maternidade solo. É impossível você ser mãe sozinha. Em algum momento você vai precisar da ajuda. Paternidade ativa. Isso. Exatamente. E, inclusive, né, a gente até comenta aqui que o pai, na verdade, ele nem ajuda, ele faz o papel dele, né? Que é dele por direito também, né? Então, com certeza. Esse diálogo, ele é muito importante, né? Até para as mulheres também, quando a gente fala de empoderamento feminino, se colocar e se posicionar e realmente falar sobre isso. Olha, eu não estou dando conta sozinha. Ontem eu estava numa ligação com uma amiga, inclusive, né? Porque ser psicólogo é isso, né? As pessoas ligam, amiga... É bom ser amiga de psicólogo. Antes de eu ir na psicóloga, mas eu te liguei porque tu é psicóloga. E ela comentou justamente isso, amiga, eu não sei como eu falo com meu marido, sem magoá-lo, mas que ele não está fazendo o que ele realmente pode fazer mais, porque eu estou me sentindo sobrecarregada, entende? Então ela trouxe essa fala para mim. E eu justamente pontuei, né? Talvez ele não vai ouvir de você, talvez ele vai ouvir de um profissional, de uma figura de autoridade, alguma outra pessoa que vai dar esse toque nele, vai falar, cara, olha só como é que tá a sua mulher, olha só a tua filha pedindo atenção, né? E aí ela falou, eu até me assustei, a filhinha tem mais de 2 anos e ela nunca teve um momento só pra ela, Amanda. Ela nunca saiu sozinha. E assim, é a diferença de solidão para solitude, né? A solitude, ela faz parte da boa saúde mental. Porque senão, realmente, qualquer pessoa, quando se é mãe e se está numa sobrecarga, é suscetível a ter um surto psicótico, sim, a ter um burnout, como eu já falei, por sobrecarga, né? Com certeza. E aí eu falei, minha amiga, pois eu vou marcar com você. Eu já nem ia falar, que vamos sua se filha unir, fique vai. com a minha e a gente dá um jeito, a gente une os maridos e eu faço questão de sair com você, porque eu quero te ajudar nesse quesito. Deixa eu só fazer uma última perguntinha antes da gente passar aqui para as considerações finais. Mas nesses momentos, quando essa mulher consegue essa breve liberdade, consegue desligar da maternidade? Nem sempre. Não. Esse é um exercício, nem sempre. É difícil porque coração de mãe, a gente... Nesse momento eu tô aqui, mas a minha cabeça tá na escola, tá na hora tal, a bebezinha tá, né? Porque, como a Conceição falou, é um amor inexplicável, é parte de você, enfim... Mas é saudável, sim, é saudável. Porque se você sabe que a criança está bem, a criança está segura, então você pode se permitir relaxar. Você pode se permitir confiar. Isso. Né? E se jogar mesmo, e fazer aquilo que te dá prazer, fazer aquilo que vai te deixar feliz, porque a criança vai receber isso, com certeza, né? A gente passa o que a gente é, o que a gente sente, e a criança sente, com certeza. Então, nem sempre é possível, mas é necessário. Tá, para o nosso telespectador, nosso internauta que está acompanhando o programa, antes, aqui num dos momentos de intervalo, eu até
comentei aqui que se estivéssemos na recepção de um consultório, né, chegassem 2 horas da tarde essas mães, dessas 6 horas da tarde fosse o atendimento, nossa, o tempo passou tão rápido porque assunto de maternidade não falta. Mas É verdade. quero passar aqui para as considerações finais e quero conversar justamente com você, Conceição, o espaço aberto para falar à vontade agora nessas considerações. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, de participar com as meninas que são mães fantásticas, né? Porque realmente não existe um curso para ser mãe, não existe uma fórmula, né, como vocês disseram, realmente não existe. Mas nós aprendemos a ser mãe na necessidade, né, no real. E cada maternidade, ela é única. A Daiane deve ter percebido isso já, né? Que cada maternidade é única, como cada filho é único, como cada ser humano é único. Então, eu sempre tenho em mente o seguinte, nós mulheres, nós precisamos, quando eu não consigo tirar um tempo só para mim, eu fico tranquila quando eu estou em um ambiente com outras pessoas que eu amo muito, né? E que ali eu me tranquilizo, eu relaxo, eu me realizo. Então, eu tento, na medida do possível, criar esses ambientes familiares para que ali a gente possa reabastecer, inclusive nesses bate-papos, porque a gente se encontra com outras mães, a gente se encontra com outras mulheres e essa conversa, de repente, quando você está jogando conversa fora ali com outras mães, com outras conversas, né, com outras pessoas, você está exatamente se preparando para a batalha do dia a dia. E isso faz a vida continuar saudável. Então, meninas, foi um prazer enorme. Muito obrigada, João, tá, por essa oportunidade. E dizer às mães que as mães que estão grávidas, que não se preocupem, que não se assustem, por favor. Porque no momento certo vocês vão encontrar a forma de superar todas as situações, todos os obstáculos. E que quando vocês verem assim, um sorrisinho da criança, né, para você, e você diz assim, esse aqui é só para mim, é o único. A gente esquece as noites mal dormidas, a gente esquece o cansaço, a gente esquece, né, todas as situações. É verdade. Então, Tudo eu vale a acho que pena. ser mãe é uma experiência única e que não deve ser descartada por nenhuma mulher, porque ela nos torna realmente melhor, ela nos traz a nossa melhor versão, com certeza. Amanda, fica agora à vontade para as suas considerações. Muito obrigada. Eu fico muito feliz quando me convidaram. Eu fiquei pensando, mas de que forma eu posso contribuir? Né? De que forma a gente pode contribuir? Eu sendo mãe do Guigui, de 4 anos, e eu fico pensando assim, como é que antes eu não pensei em ser mãe? Né? A gente não pensa e acontece, mas tudo tem um propósito, tudo tem um momento certo na vida para acontecer. E quando acontece, gente, a gente pode ficar perdida, pode se sentir desesperada. No momento eu estava sem nenhuma fonte de renda assim, ativa, estava numa transição de carreira e eu fiquei assim, meu Deus, a gente fica perdida, a gente fica pensando, como é que vai ser? Como você falou, de questões financeiras, de saúde, do físico, mãe também depois dos 35, 36 anos, questões de saúde com a criança, do bebê, se vai dar tudo certo, será que eu vou dar conta? Você chora por tudo. E aí você vai depois chorar de felicidade. Você vai chegar no momento que você vai dizer, gente, eu não vivo sem o meu filho. Falar do meu filho eu falo sorrindo. Não tem como falar de mãe, de maternidade, é você falar sorrindo, realizada. Pode parecer clichê, mas ser mãe transforma a gente, deixa a gente uma pessoa melhor, mais evoluída. E o conselho é para que vocês abracem a maternidade, assim, se entreguem. Não pensem, simplesmente não exijam muito de si, de como que vocês vão dar conta, porque a gente é mulher, a gente dá conta. É verdade. Agora, Daiane, fica à vontade para as suas considerações finais. Sim, primeiramente agradecer, realmente é uma honra muito grande. Eu estava pensando, né, que se eu não estivesse aqui agora, eu não estaria vivendo esse momento, não poderia estar contribuindo com a minha comunidade local.
E essa experiência de fora, eu acredito que só reforça a importância da gratidão, sabe? Hoje, quando eu olho a minha mãe, eu olho ela tão diferente. Perfeito. E me dá vontade de agradecer ela toda hora. É. Porque eu fico assim pensando como que ela conseguiu, como ela que ela deu deu conta, né? E aí isso me fortalece, eu dou conta também. Então acredito que é o meu recado, né, para quem está nos assistindo, a gratidão é comprovado, né? As pesquisas falam isso. É como se ela mudasse algo no nosso cérebro, Sim. no nosso sistema nervoso, nas nossas emoções realmente. A gratidão, ela abre portas. E muitas vezes por traumas na vida, eu até estava pensando também sobre as tentantes, né? E as mães que sofreram abortos, perderam seus bebês. É um tema muito delicado, mas a gente não pode deixar de falar, porque num Dia das Mães não tem como mulheres que passaram por traumas não se sentirem, né, enlutadas, entristecidas. E eu gostaria de deixar um recado de esperança, né, que, como a Amanda falou, há um tempo, há um propósito para todas as coisas. E não é sobre nós, é sobre algo muito maior, que muitas vezes nós não entendemos, nós só vamos entender muito depois. A gente Conceição só sente, né? tá A com gente uma só filha servia. ela estava ali no camarim, a gente se arrumando, e ela falando da filha dela com orgulho, com 20 anos. E eu imaginando eu com a minha filha com 20 anos, como é que eu vou estar, como é que as minhas filhas, né, as duas, como é que elas vão estar. Então, assim, acredito que maternidade é gratidão, Com certeza. é alegria, é transformação, é renovo, é desafio, sabe? Acho que maternidade é isso. E se não está havendo isso, é um sinal de alerta para buscar ajuda. Então, para finalizar a minha fala, encorajar a terapia, encorajar o acompanhamento psicológico, psiquiátrico também em alguns casos, né? Para que você, mãe, possa dar o melhor para o seu filho, possa ser a melhor mãe que seu filho merece. Então é isso. Muito obrigada. Quero agradecer às três pela participação aqui conosco. E nós chegamos ao fim do programa de hoje. Tivemos a produção da Aline Cantanhede e a direção da Márcia Macieira. Você pode assistir a reprise desta edição em nossa programação ou em nosso canal do YouTube, TV Assembleia Maranhão. Nós voltamos com uma nova discussão no Contraplano da semana que vem. Até lá! E desde já, um feliz Dia das Mães. Paz e bem.